Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. O TV Saudade Entrevista de hoje tem a alegria, a grata satisfação de entrevistar uma atriz brasileira, atriz e cantora brasileira, atriz, cantora e dubladora brasileira, que tem uma carreira bastante sólida aí e concordou em dar essa entrevista para a gente. Falo de Isabela Bicalho. Isabela, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Imagina, é um prazer, eu agradeço o convite, de coração. Vamos falar de dramaturgia. Vamos. Isabela, eu sempre gosto de começar as minhas entrevistas pelo começo. Quando que a pequena Isabela, a Belinha, descobriu esse universo artístico, descobriu que queria seguir, decidiu que queria seguir essa carreira, e qual foi a trajetória que você fez? Você se formou, você começou e foi estudar depois? Eu sei que você começou criança, me conta tudo isso, por favor. Bom, eu comecei criança, com 4 anos, né, fazendo programas na TV Globo, né? Aí fiz algumas novelas. Depois eu entrei para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Onde eu fiquei 2 anos. Depois segui fazendo algumas novelas. E aí, finalmente, eu comecei a fazer teatro. Primeiro teatro infantil. Depois, quando eu cresci um pouco, aí teatro adulto. E enveredei pelo teatro musical, onde eu fiz uma trajetória bem longa, né? Fazendo muitos musicais, principalmente com temas brasileiros. Então, mas você foi para a televisão por acaso? Foi convite? Foi teste? Como é que você descobriu essa tua veia? Na verdade, nessa época, a gente não tinha muito assim, uma procura infantil para trabalhar na televisão, né? Não era uma coisa que acontecia muito comumente, né? Foi uma coisa muito ao acaso. O meu pai trabalhava num clube e teve uma apresentação, por um acaso, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e parece que eu, criança, fiquei dançando no palco, e o produtor de elenco da Globo, que era pai da Rosana Garcia, fez um convite para mim fazer uma inscrição na Globo, e aí a minha mãe foi lá e me inscreveu. E aí eles começaram a me chamar, trabalho por trabalho, enfim, aí começou tudo. Você lembra que idade você tinha nessa estreia, Isabela? Eu tinha 4 anos. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Zilka, né? A Zilka, que era a Dona Benta. Isso, aí eu já tinha 9 para 10 anos. Então você foi a Narizinho. Isso. Foram 4 atrizes que fizeram Narizinho nessa fase. Você foi uma das 4. Isso. Reni Oliveira... Não, sem confusão. Olha a confusão. Reni Oliveira... Reni Oliveira fez Emília. Desculpa. Perfeito. Você foi a Narizinho. Quais são as atrizes que fizeram, você lembra? Fui eu, a Rosana Garcia, Daniele Rodrigues e a Gabriela, que veio depois de mim. Que legal. E aí você me conta, como é que você se apaixonou pela profissão? Você não tinha noção? Era brincadeira? Como é que era? Como é que foi isso? Olha, eu acho que quando a gente é criança, tudo é uma grande brincadeira, né? Uhum. Então, a princípio começou assim, como uma brincadeira, né? Depois, quando eu fui crescendo e os trabalhos foram ficando mais complexos,
Aí é que a gente começa a perceber que a brincadeira, na verdade, é uma profissão e que a gente precisa adquirir técnica, estudo. E aí eu comecei a estudar, né? Eu fiz CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, fiz muitos cursos por fora, né? Aprendi algumas técnicas de interpretação com as quais eu tenho mais afinidade. Eu sempre procurei estudar bastante, não só técnicas de interpretação, como técnicas de canto também. Ah, tá. Eu quero falar, a gente vai falar da cantora um pouco mais para frente, que para mim, eu conhecia, eu sou de São Paulo, né? Eu conhecia o teu trabalho mais como atriz. A coisa de sabia que você fez musicais, mas não sabia que você levava uma carreira de cantora meio que paralelo, né? Me diz uma coisa, você era público de televisão quando você era criança? Você era criança que gostava de assistir televisão? Ou televisão também era novidade para você? Com certeza, assistia muita televisão, até acho que até mais do que deveria. Ah, é? Assistia com certeza. E você conhecia, por exemplo, quando você foi trabalhar com Silca, Jacira, você já tinha visto essas pessoas na TV? Você tinha noção de quem eles eram? Ou não tinha noção? Era realmente tudo... Como é que era? Como é que foi isso? Esse comecinho... Olha, então, veja bem, como eu comecei com 4 anos, quando eu fui fazer o sítio, eu já tinha feito algumas novelas, então eu já sabia que as pessoas eram atores, que as pessoas interpretavam, né? Eu Ah, realmente eu estava lá consciente, né, do trabalho, que era bastante trabalho, inclusive, eram muitas horas de trabalho por dia, e eu topei participar disso, então, assim, era um trabalho bastante consciente, né? o interessante da história que você conta é porque, assim, atores de gerações anteriores à sua enfrentavam uma certa dificuldade para seguir a carreira por causa dos pais, né? A profissão não era bem vista, eu digo, para atores de gerações anteriores. Hoje, todo pai quer que o filho seja artista, mas você pegou uma fase de entre safra, né? Entre uma coisa e outra. E tua mãe que te inscreveu, então? Tua mãe que te colocou para fazer? Sim, minha mãe Como é que que... me levou. Ela foi abordada pelo produtor de elenco e ela que me levou, e ela que me levava para as gravações. Ai, que barato, que barato. E teu pai nenhuma resistência? Não, não, não teve resistência. Mas ainda era uma época que muita gente tinha preconceito, eu sofri algum bullying na escola, de outras crianças, que os pais não queriam que chegasse perto de mim. Também tinha crianças que queriam estar perto de mim porque eu trabalhava na televisão, mas também tinham crianças que não podiam chegar perto porque os pais não achavam boa companhia. Tinha isso, E, né? Há e, 40 anos atrás ainda tinha isso. e quando que você diria para mim que você tomou consciência que trabalha, a partir de que trabalha, a partir de que momento, a partir de que fato que você tomou consciência de que era mais do que uma diversão, era uma profissão, e mais, você decidiu continuar nessa profissão, porque você podia ter desistido, ter buscado outro caminho, ver que não era a tua. Houve algum Eu trabalho, houve algum momento específico? Eu acho que tem várias fases, né? Eu acho que a tomada de consciência mesmo ainda foi criança trabalhando no sítio, porque o trabalho era muito puxado e para estar ali eu tinha realmente que querer estar, tinha uma responsabilidade muito grande, né? Tinha muito texto para decorar e eu ainda estava em idade escolar, ainda tinha escola para levar junto, então ali eu acho que eu tive bastante consciência sobre a profissão. Mas depois que tudo isso passou e eu cresci, houve um momento, sim, quando eu estava adulta já, com uns 18 anos, que eu pensei que eu não ia mais querer estar na profissão. Então, eu entrei para a faculdade, fiz faculdade de Sociologia na PUC, Rio, me formei, e depois eu, na verdade, voltei para a profissão, comecei a fazer teatro de novo, e aí eu segui adiante, né? Um tempo depois eu comecei a produzir os meus projetos, e como produtora eu pude abrir também portas para mim, né?
pude rever a minha carreira, rever como eu me apresentava na carreira, e aí eu segui adiante. Nesse período que você fez teologia, você se afastou completamente ou você continuou fazendo alguns trabalhos pontuais? Como é que é isso? Você afastou completamente e foi se dedicar? Sim, foi um período que eu fiquei afastada completamente, o período que eu tive estudando, o período que eu tive os filhos, né, que foi ao longo da faculdade, foi um período que eu fiquei bem afastada, durante uns 4 anos. Mas vieram convites? Vinham convites? Não vieram convites, não vieram. Eu estava Então, bem afastada, estava distante, e também estava um pouco cansada, eu acho. Precisei me distanciar para depois me reencontrar com a carreira. Duas coisas que me ocorreram aqui. Porque, assim, você viveu uma infância inteira trabalhando, quando a maioria das crianças está brincando, ainda que fosse uma grande brincadeira para você, era uma responsabilidade, né? Horário, decorar texto, enfim. E depois, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: voltar, depois de ficar 4 anos afastada, foi difícil? Difícil, assim, as portas se abriram facilmente por causa do teu histórico, ou foi um recomeço mesmo? Olha, foi um recomeço até porque foi quando eu comecei a fazer teatro musical, estava tendo um ressurgimento dos teatros musicais no Rio, pelo menos, e eu acho que em São Paulo também. São Paulo acho que foi um pouco antes, e eu precisei abrir um espaço para mim. Uma coisa que eu tinha de positivo é que eu cantava já, né? Eu tinha muita voz, muita musicalidade, e isso me abriu portas no teatro musical, que era um novo viés que eu ainda não tinha participado e que eu tinha muita afinidade, então eu comecei a abrir um novo caminho para mim na minha carreira. Você teve uma formação basicamente em televisão. Quando foi fazer teatro, ainda que tenha sido uma busca, você estranhou a linguagem? Não, porque eu já vinha feito teatro bastante, né? Dos 12 até os 16, eu fiz bastante teatro. E eu acho que o pulo maior de uma linguagem para outra foi lá com 12 anos. Lá realmente eu tive que redescobrir a forma de interpretar, porque no teatro era muito diferente da televisão. Mas quando eu fui fazer teatro musical, eu, na verdade, senti bastante afinidade com a linguagem, com o fato de estar cantando em cena. Isso então me fascinou completamente, tanto que até hoje eu crio projetos de musicais, né? Eu para sempre tive isso na minha arte, né? Então acho que foi uma transição bastante orgânica, bastante natural. Porque você fez o caminho geralmente contrário do que todo mundo faz. Começa pelo teatro, estuda teatro, a televisão surge depois. E o estranhamento é o mesmo. Todo mundo que faz teatro, quando vai para a TV ou vai para o cinema, estranha. Publicidade nesse meio tempo você fez? Não, publicidade nunca fiz muito, não. Nunca pintou muito. E aí, se profissionalizou, teatro, já adulta, já teóloga. Você atuou profissionalmente como teóloga? Usou a teologia? Deu aula? Sociologia. Eu entendi teologia, desculpa. Você atuou como socióloga? Embora socióloga a gente está o tempo inteiro, você está... Né? Não atuei, pior que não atuei. Não atuei. Gostou? Você gostou do curso? Como é que foi isso? Foi excelente. Eu gostei muito do curso. E, sobretudo, estudar sobre a sociedade, sobre os comportamentos, sobretudo antropologia, foi uma matéria que me fascinou incrivelmente. E eu acho até que a antropologia é muito útil para o ator, né? Porque essa coisa de você se despir, tirar, né, sair da sua própria cultura, entender uma outra cultura completamente diferente,
é um exercício muito importante para o ator, né? Porque, na verdade, a gente está a vida inteira fazendo isso, né? Se despindo de quem a gente é e se vestindo como um personagem que, muitas vezes, pensa completamente diferente do que a gente pensa. Eu quero falar de composição com você um pouco mais tarde, mas eu acho que a sociologia deve ter dado uma excelente bagagem cultural também, né?